boa tarde para vocês que estão ligadinhos na Melodia FM 87.9. Seja pelas ondas do rádio ou pelo canal do YouTube, esse é o Crescer e Brilhar, o podcast da Eneida Sol e do Joelísio Fraga. Olá, boa tarde. Boa tarde, Joelísio Fraga. Boa tarde, Eneida Sol. E hoje nós estamos aqui com a Alice. Ela que é nutricionista, né? Especialista em oncologia, é isso mesmo? Isso. Que maravilha. Seja muito bem-vinda, Alice. Obrigada, boa tarde, né? Boa tarde, Neida, Joelise, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui. Queria agradecer, né, já esse convite, a participação. Tenho certeza que será muito proveitoso. Com certeza, porque a gente precisa, né, falar sobre saúde, sobre bem-estar, trazer, né, Joelise, essas pessoas que podem nos ajudar. E ajuda bem. E ajuda muito. Eu tenho certeza que muita gente que está aí nos ouvindo, tanto pelo rádio quanto pelo YouTube, vão ter esse privilégio, né, de aprender um pouco mais como se cuidar, né, dentro da questão alimentar. E o Joelísio que traz aí 1000 perguntas, viu, Alice? Mas antes eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre o seu lado profissional, para que as pessoas conhecessem você. E depois o Joelísio vai mandar ver nas perguntas. Quem é Alice Prata? Bom, então eu sou, né, hoje nutricionista oncológica. Eu fiz a graduação em nutrição aqui mesmo, em Conquista, né, na Universidade Federal da Bahia. Depois, ao final da graduação, terminei em 2019, já ingressei na residência, que é um programa multiprofissional da UFBA, junto com o Hospital Geral aqui de Vitória da Conquista. Passei os 2 anos de residência e surgiu a oportunidade de ir para Barretos, né, trabalhar no Hospital de Amor, que é referência na América Latina, né, no interior da Bahia, de São Paulo, desculpa. E fiquei por lá durante os últimos 3 anos. E agora, em março, só falando um pouquinho, né, lá eu trabalhei um pouco nas unidades, né, o Hospital de Amor, ele se separa um pouquinho lá em hospital pediátrico, a parte adulta, paliativo. Então, consegui passar um pouquinho e adquirir experiência nessas áreas. Estive um pouco na unidade paliativa lá. Na pediatria eu passei 1 ano também, né, atendendo as crianças e adolescentes com câncer. E no finalzinho eu fiquei também na unidade adulta e idosa. E em março desse ano eu consegui, né, ter a oportunidade de voltar para cá. Estive em Barretos junto com meu noivo também, que estava fazendo especialização lá no hospital. E aí em março nós voltamos para cá, né, para perto da nossa família, né, perto tanto a dele quanto a minha. E aí desde então estou aqui atualmente trabalhando, né, vinculada ao ICOM também, fazendo atendimentos tanto online quanto presenciais. Bom, maravilhoso, que escola, viu? né? Barretos é uma escola, né? A nossa associação é próxima, né? Como eu estava te falando, em Lins, que abrange aquela região que é referência no tratamento do câncer, né? Que é Barretos, Jaú, Marília, São José do Rio Preto, ali é uma escola. Sim. A pessoa falar que eu venho de Barretos, tem... E tenho certeza que foi muita experiência, né? Foi muito. Foi, assim, um divisor de águas, eu acho, um crescimento, tanto pessoal, né, quanto profissional, lidar com todas aquelas pessoas, né, aqueles pacientes, tanto pediátricos quanto adultos, idosos, e sem sombra de dúvidas vou levar essa experiência aí, né, trago hoje para minha atuação e vou conseguir levar. E foi foi essa vivência que me fez de fato escolher, né, trabalhar apenas com oncologia. Então hoje eu voltei para a Conquista com esse foco mesmo, né, de atuação em uma área que eu sei que é mais carente aqui na cidade, tentar de alguma forma ajudar esses pacientes. E no último ano, em 2023, eu fiz também a especialização da Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica. Então venho com esse título também para contribuir ainda mais, né, para esses pacientes. E por que você escolheu logo a oncologia? Já me fizeram essa pergunta e eu sempre fico refletindo, mas eu acho que são pacientes que eu consigo ver muito como ajudar, né? Vejo como a nutrição ela pode atuar de maneira muito positiva, ajudar esses pacientes na recuperação. Acho que são pacientes muito complexos, né? Que nos desafiam a cada dia em todos os sentidos. Mas, de fato, poder ajudar nisso, assim, né? Uma área muito linda.
E acho que foi isso, assim, me encantei. Eu tive experiência, Alice, no transplante de medula, né? Fiquei 20 dias internado lá em Belo Horizonte, e todo dia ia uma nutricionista, de manhã e de tarde. Incontáveis, né? Mas pensa numa galerinha, assim, vai comer. E a gente fala, meu Deus do céu, porque a gente pede, né? Não tem vontade de nada, nem ouvir voz de ninguém. Ela vem lá, vai comer. E a gente fala, pô, mas que mulher chata, né? Mas aí depois, no final, a gente vê como é importante. Importantíssimo, como é importante, né? Porque você sabe que a única coisa que a gente sustenta ali, que a gente só leva a bomba ali, né? As quimioterapias. Sim. E aí, no final, essa mesmo, eu lembrava da minha avó e da minha mãe. Ela chegava assim, vai comer. Muita cobrança, né? E aí, no final, ela veio me dar alta, né? Ela, você vai poder comer isso aqui e não assim, ó. Né? Nossa, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, e água de coco? Nem água de coco. Ela falava, não pode comer, não pode tomar água de coco, enfim. E como é importante, né? A gente não tinha nunca contato com o pessoal de nutrição, e a gente vê como é importante, né? É a única coisa que sustenta a gente no pós. Porque quando você faz o transplante, você perde toda a sua memória medular. Você vira criança, entendeu? Então, o que a gente volta a se restabelecer com a alimentação, né, prescrita por elas. Então, eu peço até desculpa se ela está me assistindo. Lá vem ela. Mas a gente fica numa situação tão sensível, né, ali que não quer falar com ninguém, e a gente não quer comer, não quer nada, mas como é importante. E aí, quando o Joelísio fala isso, eu fico imaginando assim, como que deve ser difícil para vocês, né? Que é o profissional que precisa estar ali incentivando o paciente a comer, a se alimentar, e eles estão lá muito assim debilitados, mas também não querem obedecer, né, a voz da experiência. E o paladar totalmente transformado, né? Você quer ver uma coisa? Eu tive mucosite. Fechou tudo aqui, ó. Então, nem água descia. E ela, mas você tem que tomar. Você, mas como é que se não desce? Você tem que tomar. Tem que tomar como? Mas depois... De canudinho. E tinha umas água de coco, assim, de caixa, sabe? Eu não gosto nem de ver. Chá de camomila, essas coisas. E é tão engraçado isso, né? Que as pessoas depois, quando saem do hospital e que conseguem se reabilitar, elas ficam com trauma da comida que ingeriram, né? É comum, né? Muito comum. Mas vamos lá. E qual o papel do nutricionista oncológico no contexto do tratamento contra o câncer? Isso, vocês já falaram, né, um pouco aí, mas realmente é fundamental, né? O nutricionista oncológico, ele é parte integrante, né? A atuação, a nutrição é parte integrante do tratamento oncológico. E é importante muito disso, assim, para explicar para o paciente a relação do alimento, da nutrição com o câncer, né, com o tratamento que tem sido feito, ajudar a manejar os sintomas, né? Então, você falou que teve mucosite, tem muitos pacientes que sentem náuseas, tem diarreia, tem constipação, e aí a gente consegue, com estratégias nutricionais, ajudar a amenizar esses sintomas, né, ou evitar alguns outros sintomas. E aí fortalecer mais esse paciente para passar por um tratamento que a gente sabe que é muito difícil, né? Você vivenciou independente de qual seja, mas todos têm as suas barreiras, as suas dificuldades. Então, a gente consegue, com a alimentação, tentar amenizar um pouco isso e fortalecer esse paciente, né? E o paciente que está bem nutrido, ele consegue tolerar melhor o tratamento, né? Você diminui complicações do próprio tratamento, dos quimioterápicos, complicações de cirurgias, né? Você consegue amenizar. Então, hoje a gente sabe que um paciente que está bem nutrido, ele consegue, de fato, ter uma melhor tolerância e uma melhor efetividade desse tratamento que foi instituído, né? Então, o nutricionista atua em tudo isso. E também para entender, né, quais são as condições do paciente naquele momento, qual a sua necessidade, e traçar as melhores estratégias, né? E isso é muito individual. Então, a gente tem esse papel importante, né, junto com toda a equipe aí multiprofissional que precisa atuar com esse paciente. Você sabe que muitas doenças entram pela boca, né? Verdade. Né? Entra pela boca. Vamos lá. Quais as dificuldades para manter uma alimentação adequada que são enfrentadas pelo paciente com câncer?
São inúmeras, né? Então, a gente falou dessa complexidade, né, do tratamento, da própria doença, do câncer. Esses sintomas, né, que são ocasionados pelos medicamentos, pelos quimioterápicos, pela radioterapia, pela imunoterapia. Então, o paciente que tem enjoo, que tem alteração do paladar, né, perde esse paladar, que tem mucosite, ele sente essa dificuldade, né, para comer. E é um grande desafio, né, você melhorar esses sintomas para que o paciente consiga se alimentar bem, que é o nosso objetivo. Todas as questões sociais também, né, que envolvem. Então, às vezes é um paciente que precisa sair da sua cidade, por exemplo, né, se deslocar para uma cidade próxima ou até mesmo mais distante. Então, em Barretos, por exemplo, eu via muito isso, né? Pacientes até de outros países, né? De várias regiões do nosso Brasil, que iam até Barretos para se tratar, né? Por ser um hospital de referência, mas aí fica longe da sua família, né? Às vezes ficam sem aquelas familiares. Casas de apoio ali, né? Que tinha um Exatamente, bocado, né? Tem muitas casas de apoio. E aí você muda, né? Assim, às vezes você não tem o alimento que você tinha em casa, que você está acostumado, você não tem a mesma cozinha para fazer o alimento, o tempero é diferente, tudo isso influencia, né, nesse apetite. É um paciente também que às vezes não consegue dormir direito, né, que o intestino não está funcionando bem. Essa semana mesmo eu atendi uma paciente já idosa, com essa dificuldade para se alimentar. E aí falou que não estava dormindo direito, que o intestino não estava funcionando bem e estava sentindo muita dor. E a dor também é um desafio para a gente, né? O paciente com dor, ele não vai conseguir comer bem, né? Então, a gente precisa pensar em todos esses pontos, né? O paciente está dormindo bem, tem o intestino funcionando bem, está sentindo dor ou qualquer outro sintoma, né? Sem sombra de dúvidas, controlar tudo isso para que ele consiga se alimentar melhor. Então, os desafios são muitos, né? A gente precisa, por isso que a gente fala muito de atuar junto com a equipe multiprofissional, né? Então, a gente pensar no médico, no enfermeiro, no fisioterapeuta, no assistente social, no educador físico, na psicóloga, né? Essa rede de apoio do paciente, não só a rede de apoio familiar é muito importante, mas essa rede, né, multiprofissional para que a gente consiga suprir todas essas demandas, né, em todas as suas necessidades. Quando você se depara com um paciente bem pobrezinho, né, e ele tem que ter uma dieta bem balanceada, como é que você resolve isso? É isso, a gente vai, assim, tenta orientar, né, e ver o que de fato ele tem em casa, o que a gente vai conseguir fazer, porque é isso, não adianta eu dar um plano alimentar lindíssimo se ele não vai conseguir fazer em casa, né? Passar um suplemento que ele não vai conseguir comprar. Então, eu preciso entender qual é essa realidade do paciente e ver em que eu posso atuar, né? Chamar um assistente social, direcionar para um outro profissional que também me ajude a entender essa realidade do paciente para que a gente faça algo efetivo, né? Porque não dá, de fato, para fechar os olhos, eu vou só orientar isso aqui que me cabe, e aí o que ele fazer em casa, ele faz, né? Não é assim. A gente precisa, de fato, tentar, né? Diante do que ele tem em casa, das condições dele, tentar fazer algo que seja, né, benéfico para ele. É difícil, você tem pacientes que têm uma carência alimentar tão grande, aí passam aquele suplemento que é preço de... Que não tem condições de comprar, né? E como é que eles fazem, né? Então, é muito difícil para vocês, né? Tem alguns municípios que conseguem, né, que tem programas que conseguem fornecer, né, suplemento, dieta integral, por exemplo, industrializada, ou tem pacientes, por exemplo, que usam sonda ou gastrostomia, a gente precisa orientar uma dieta caseira, né, que ele vai bater tudo no liquidificador em casa. Mas, de fato, existem alguns municípios que conseguem fornecer. Então, a gente precisa direcionar para isso, né? E ver se é possível. Mas eu acredito que ainda assim é muito difícil, né? Porque até essa pessoa conseguir pelo município ou pelo estado, né? Entrar ali com um processo, que às vezes necessita, né? Entrar com um processo junto à Defensoria Pública para que esse alimento chegue mais rápido. E ainda assim demora. Muitas vezes demora. E a pessoa que sai do hospital, eu acredito que se readaptar, mesmo assim, é muito bom você estar em casa, né? Mas dentro do hospital você tem um cuidado específico. E quando você sai do hospital, muda tudo, não é verdade, Joelísio? E aí, readaptar, eu acho que isso também traz muito transtorno no psicológico da pessoa, né? Com certeza.
O problema todo é que você tem, quando você tem um paciente oncológico, você tem duas brigas, com a doença e com a medicação. A medicação é muito tóxica. A que eu tomo mesmo é muito tóxica. Então, você tem que brigar, eu tenho que comer, eu tenho que me alimentar bem, porque o medicamento não induz você a ter uma vida legal, entendeu? Se alimentar bem. E é necessária a alimentação, né? A nutricionista de lá de Belo Horizonte sempre falava, você tem que manter. E o que me manter, a recuperação veio com o suplemento alimentar, né? Sim. E que não é barato. Não. E quando acontece, por exemplo, do paciente, ele ficar desnutrido, né? Como que funciona, assim, para tentar resgatar? Então, aí a gente tem algumas formas de fazer isso, né? Tem pacientes que realmente têm um estado de desnutrição que a gente precisa de alguma outra via alimentar, né? Então, quando o paciente ele não consegue suprir essa necessidade através da alimentação, então, assim, o que ele está comendo não está sendo suficiente. E aí ele chega nessa desnutrição ou até no estado mais grave de caquexia. Aí a gente precisa, às vezes, de uma via alternativa. Seja uma sonda, né, que passa pelo nariz ou até via oral, ou uma gastrostomia, quando essa necessidade a gente vê que vai demorar muito tempo, né? Meses, muitas semanas, passa uma gastrostomia. E aí a gente vai para essa questão, né? O uso de uma dieta interal, industrializada, tanto em pó ou líquida, será que o paciente vai ter condições? Ou será que o município consegue fornecer? E algumas instituições, né, a própria instituição consegue fornecer esse suplemento para alguns pacientes. Se não é possível utilizar essa dieta integral, a gente usa, por exemplo, a dieta caseira mesmo. Então, a gente orienta, né, como que ele vai fazer esse preparo dessa dieta em casa para que ele mesmo prepare com toda... E aí tem a questão da higiene também, que precisa ter um cuidado, né? Porque imagine, você vai preparar, fazer esse alimento cozido, bater em liquidificador, ofertar por essa sonda, por essa gastrostomia, então tem que ter todo esse cuidado. E aí a gente vai para algumas estratégias, por exemplo, utilizar um leite em pó, utilizar um azeite de oliva, né, alimentos que são mais calóricos, o ovo, então a gente utiliza algumas estratégias para adicionar caloria, adicionar nutriente nessa dieta caseira, né? Então a gente precisa entender essa realidade para traçar essas estratégias. Porque é interessante salientar também que você tem que estar bem alimentado por conta da sua imunidade, né? Exatamente. A sua imunidade você tem que estar... É uma briga feia, coitado do paciente com a sua imunidade. A imunidade abre um caminho para tudo de ruim, né? E é a alimentação adequada que te sustenta, te segura ali, né? Bora lá? Vamos lá, comenta aí sobre os mitos relacionados à alimentação, por exemplo. O açúcar alimenta o câncer. É necessário parar de consumir carne vermelha? Dietas restritivas são recomendadas? Então, esse é um grande desafio, né, para o paciente se alimentar bem também durante o tratamento. É muito comum o paciente chegar já na consulta com essas dúvidas, né? Fez restrições em relação ao açúcar, acho que vocês já devem ter ouvido, né? Isso é muito comum, o açúcar alimenta o câncer, carne vermelha não pode, né, consumir também, o leite é inflamatório, então existem muitos mitos, né? Às vezes, o grande problema disso é que muitos pacientes não recebem orientação adequada de um profissional, faz essas restrições por conta própria, né, por ter lido isso em uma rede social, na internet, né, no Google, ou alguém ter falado isso, e acaba perdendo peso, né, comprometendo toda a sua condição nutricional, e isso prejudica o tratamento, né. Então, isso é um mito, né? O açúcar, ele é fonte, né? A glicose é fonte principal de energia para o nosso corpo, né? E as células, não só as cancerosas, mas todas as nossas células, as saudáveis, inclusive, elas precisam de energia, né? E o que acontece se eu não forneço essa energia, o meu organismo ele vai se adaptar de alguma forma e vai começar a utilizar outros nutrientes. E aí que está o perigo, né? Porque ele começa a utilizar principalmente massa muscular. Então, o paciente perde não só a questão de peso, mas perde massa muscular. E aí leva a um estado de sarcopenia, fadiga, né? Um paciente que fica cansado o tempo todo, que não consegue fazer as suas atividades diárias, compromete todo o estado, né, do paciente. E essa questão do tratamento. Então, a grande preocupação é que esse paciente esteja bem para cumprir toda a programação do tratamento, né? A gente não quer que o paciente precise interromper um ciclo de quimioterapia ou reduzir uma dose de quimioterapia, porque isso vai afetar o resultado final, né, do tratamento. Então, tem que ter muito cuidado com esses mitos.
E existe até um documento do INCA, que é bem legal, que está na internet, e aí de uma fonte confiável, né, que é o INCA, e ele esclarece alguns desses mitos também, então está disponível para toda a população. E aí, de fato, é uma fonte confiável, né, para você ler. Então, tem que ter muito cuidado de onde se vê essa informação, qual a rede social, né, tomar cuidado para não ficar pesquisando muita coisa no Google, porque, de fato, tem muitas informações que não são verdadeiras e que a gente vê que prejudica muito, né, o paciente. O que tem de medicamento e tem de chá que cura o câncer, né? Ah, com certeza. Né? Meu Deus do céu. E aí é importante falar isso, né? Não existe alimento milagroso e não existe alimento que seja o vilão, né? Nenhum alimento sozinho vai curar o câncer, a alimentação sozinha não vai, e também não existe um alimento que por si só vai causar o câncer, né? A gente precisa pensar em tudo. São fatores genéticos, é muito mais sobre um estilo de vida, né, que a pessoa tem, se faz atividade física ou não, se tem uma alimentação saudável ou não, do que um alimento só. Então tem que ter muito cuidado com isso. Complexo. Mas é porque eu acredito que as pessoas estão tão acostumadas a ficar fazendo essas consultinhas, né, no Sim. Google, para saber o que pode, o que não pode, e tanta gente falando, é tanta informação que vai chegando, todo dia a gente recebe um vídeo novo, né, de alguém que compartilhou, e isso vai trazendo essas confusões na mente do paciente, né. Agora eu tenho uma dúvida, Joelise, assim, quando a gente tá no hospital, né, por algum motivo que você sai, o nutricionista, o médico vai lá, fala, orienta a gente de um monte de coisa. Só que quando você chega em casa, você fica meio perdido, né? Por exemplo, uma pessoa que fez uma cirurgia, né, para retirada de um tumor, veio para casa, o que ela pode comer? Por exemplo, se for um câncer de intestino, né, de intestino mesmo, ou de estômago, sei lá, alguma coisa assim. O que ela pode comer? Porque essas coisas eu fico curiosa, porque assim, quando uma criança tem diarreia, a gente fica sem saber o que a gente vai dar para essa criança, não é assim? E por mais que a gente já tenha sido orientado várias vezes, mas toda vez que acontece um episódio, você fica, ai meu Deus, o que é que eu posso dar, o que é que eu não posso dar? E isso eu acredito que também aconteça com pacientes, né? Sim, é preciso avaliar, né, individualmente a condição do paciente, o tipo de cirurgia, né? Mas, de fato, existem algumas restrições, né? Então, às vezes, o paciente vai ter que ficar com uma dieta um pouco mais restrita, né? Uma líquida, e a gente vai progredindo. Isso depende muito da localização, né? Se é digestivo alto, se é esôfago, se é estômago, se é o intestino delgado, se é o grosso, tudo isso vai mudar, né? Então, é muito individual. Às vezes é preciso fazer restrições de fibras, né, de grãos integrais, de sementes. Então, isso é muito variável a depender do tipo de cirurgia. Mas é isso, é importante essa orientação, né? Quando o paciente sai e ele deve receber essa orientação. E o acompanhamento, né? O pós é muito importante também. Então, às vezes a gente vê que muitas instituições não conseguem suprir essa demanda, né? Então, tem um número reduzido de profissionais e aí tem aquela orientação, mas demora desse paciente voltar. E aí surgem as dúvidas, aí ele vai para o Google, né? E isso acaba gerando todos esses problemas. Mas isso é muito individual, então não tem como dizer especificamente, assim, sabe? Mas vai depender do tipo mesmo. Então, o melhor seria que o paciente buscasse um profissional depois que saísse, né, do hospital e tivesse esse profissional para acompanhar ele por um período, Sim. não é assim? Se o hospital não conseguir, né, fazer esse agendamento do pós, é interessante que ele procure mesmo um profissional, né, um nutricionista oncológico, para receber essa orientação mais específica. A gente já sai de lá com orientação, né? No meu caso, eu saí de lá já com um roteiro, de até você chegar às vacinas, né? Isso. Nada de carne de porco, nada de não sei o quê. Então, você tem que ter todo um controle, né? Alimentos que poderiam prejudicar. No meu caso, porque não podia comer mesmo, né? Porque estava lá a imunidade baixa, a defesa nenhuma, então, até por segurança, né? E não quer dizer que seja para todos os casos, né? Se ter essas diferenças, muito né? Individualizando. E quais são os sinais que pode sugerir a necessidade de procurar você?
É isso, né? Essas condições aí, né? Pós-operatório, paciente que tem muitas dúvidas, é interessante sempre essa orientação. Mas, de fato, o que é recomendado era que o paciente ele recebesse um aconselhamento, uma avaliação nutricional logo após o diagnóstico. E a gente sabe que isso é muito difícil, né? Por todos os desafios que existem. Mas o paciente que está apresentando dificuldade para se alimentar, que percebeu que não está conseguindo comer, está perdendo peso, né? Sente muita fadiga, não consegue fazer as atividades do dia a dia, tem sintomas que não está sabendo, né? Então, está muito enjoado, com diarreia, intestino preso, e isso influenciando diretamente a alimentação, é um sinal de que você precisa, né, de um aconselhamento, de uma avaliação nutricional, para que isso, né, seja mais tranquilo, né? A gente quer que o paciente passe pelo tratamento de forma mais leve, né? E a alimentação vai ajudar nisso, né? Sem sombra de dúvidas. E para aquele paciente rebelde? Não, porque tem. Eu te falei, tem, bem tem. Tenho certeza. Tem bastante. Não, tem um paciente que fez o transplante lá em Minas, né? E aí ele fundou na feijoada. A família fez uma festa e ele fundou no resultado. Ele foi parar na UTI. Meu Deus. Entendeu? Tem tanto o que não come quanto como o que extrapola, também, né? Extrapola. Como é que você lida com um paciente assim, que é aquele que eu não quero? Eu acho que é a conversa, né? Nada além do que a conversa de explicar para esse paciente, de fato, os riscos, né? Então, não seguir uma alimentação adequada, saudável, né? Consumir determinados alimentos. Então, se você está com a imunidade mais comprometida, né? Um paciente que passou por uma quimioterapia e tudo mais, a gente precisa ter os cuidados com a higienização, né? Não vai ficar comendo muito fora de casa, em restaurantes, né? Em locais que você não sabe se teve esse cuidado com a higienização, porque há um risco, né? Então, é tudo a conversa. Tem alguns pacientes realmente que têm essa dificuldade, que às vezes relutam, né? E aquela questão de que, estou enfrentando, né, uma doença tão complexa, o câncer, e vou me privar ainda de comer algumas coisas, né? Então, tem isso. Mas eu acho que a conversa, né? E toda a equipe que está acompanhando ter essa conversa no mesmo sentido, né? De explicar os riscos para ele e ficando isso claro, né? Ele entendendo isso, eu acho que a gente começa a caminhar aí para um lado melhor. Lá em Barretos, é interessante que você lidou lá com muita gente pobre, né? Que veio do Brasil todo, né? Você não conhece, né? Já fui lá em Barretos. Mas eu não fui em lá na arena lá, né? No hospital você não foi. No Hospital do Câncer, eu buscava muito isso, inclusive na USP em Ribeirão, né? Eu tinha essas curiosidades, eu não sei porquê, entendeu? Mas de ajudar mesmo pessoas. E é bem interessante, bem importante por falar, né? Que vai gente de todo jeito para lá, porque às vezes as pessoas não têm ideia do que acontece de verdade. Agora, Lins, esses outros lugares eu não tenho ideia. Tudo pertinho, então. De como não conheço. É interessante que Barretos é uma cidade, é um mundo. Lá é grande pra caramba. Muita casa de apoio, né? Você vê assim uma cidade assim, muita casa de apoio. E você vê muita gente sentada ali na porta, tudo com a cara de triste, né? Que a cara ali vem gente de parado, esse santo todo, né? E o papel do profissional ali é de suma importância, não acolher, né? Sim. Acho que Barretos traz... Foi uma escola, não foi? Foi. Sem sombra de dúvidas. Acho que quando você passa pelo hospital, fica impregnada a questão da humanização, né? O hospital, isso é um princípio, né, fundamental na instituição. E, de fato, né, você olhar para o paciente muito além do seu papel individual quanto profissional, né? E essa atuação em conjunto, multiprofissional, de que você não vai conseguir sozinha, né? E que o paciente, você precisa pensar também no paciente, nos familiares, né? Esse paciente chegou lá, mas será que ele tem alguém para ajudar? Quem é que vai preparar essa refeição para ele? Será que ele vai ter condição, né, de utilizar aquele suplemento, fazer aquela dieta da forma como você orientou? Então, o olhar tem que ser muito além, né? Então, você passou uma orientação, o paciente sabe ler, né? Não adianta só entregar um papel para ele. Ele sabe ler, vai saber interpretar isso em casa. Então, às vezes já aconteceu, por exemplo, vou gravar um áudio aqui porque não sabe ler, então o senhor vai ficar ouvindo em casa, né? Tem o celular e facilita um pouco. Então, a gente tem que, às vezes, desenham, né? Fazer uma orientação mais com figuras para que ele consiga entender. Então, de fato, é preciso
ter esse olhar mesmo. E acho que Barretos traz isso muito pra gente. Pois é, eu falando aqui, não sei, acho que foi com o Martim, que tem os dois profissionais, o de vocação e o de profissão. E para estar em Barretos tem que ter vocação. Tem. Né? Tem que ter vocação. Tanto em Jaú, você chegou a conhecer Jaú? Não, Jaú. Mas já ouviu falar, né? Sim. Então, em Jaú, nós estamos com um projeto lá em Jaú, que é a casa de apoio para o acompanhante. Que legal. Né? Porque às vezes o paciente vai e a casa de apoio não pode receber o acompanhante. Sim. Só o paciente. E ele fica lá, coitado. Sozinho, jogado lá sozinho, não tem para onde ir. Então nós estamos fazendo uma parceria com a nossa associação, está fazendo uma parceria com algumas pousadas lá para acolher esse acompanhante. Que ele fica no hospital, não tem onde comer, não tem dinheiro. Não isso tem condição. É super comum, né? Muito, a gente não tem ideia. Porque às vezes a gente está tão fora desse mundo que a gente não tem ideia do que realmente acontece. Pois é, eles acompanham, o paciente vai lá, é bem acolhido na casa de apoio da prefeitura, da cidade ali, do estado, enfim. Mas eles não podem. Então ele fica lá. Muitos dormem lá naquele jardim ali, né? Sim. Muitos dormem. Né? Então é uma situação. E aí nós olhamos assim, pô, vamos olhar para o acompanhante. Que o coitado vem lá do fim do mundo, gente. Para acompanhar o paciente, fica jogado. E nós estamos com essa parceria lá em Jaú, né? De acolher os acompanhantes. Isso é muito importante, né? Porque não é só o paciente que muda, né? Toda a sua rotina, fazendo um tratamento. É o familiar também, que tem que, às vezes, parar de trabalhar. Ele está lá sozinho, imagina. Ele estando com um parente, dá até mais segurança para ele. O familiar, ele não vai querer abandonar, né? O doente. Exatamente. Geralmente... Principalmente quando é caso, por exemplo, de criança. Qual é a mãe que vai querer deixar o filho sozinho? Né? É bem complexo. Então, eu acho que a ala pediátrica lá deve ser bem complexo, né? Foi desafiador. Eu nunca me imaginei trabalhando assim com criança, né? Nunca foi meu foco. Você trabalha hoje com criança também? Hoje não. Não, né? Então, nunca foi meu foco assim na graduação, né? A residência foi em adulto e idosos também. Então, eu fui, né? E foi um grande aprendizado. Acho que as crianças ensinam muita coisa pra gente. É incrível, né? É triste, né? Você vê, às vezes, criança de meses, né? Cheguei a atender, de fato, bebezinhos mesmo, de 3 meses com câncer. Você vai acompanhando essa evolução. Mas acho que é um aprendizado, né? Assim, que não dá pra esquecer mesmo, te transforma. E a criança mexe na gente, né? Mexe, de um jeito diferente. O Hospital de Jaú, eu falo que a gente tem mais uma parceria mais focada com o Jaú, porque Jaú, ele tem um atendimento na área de hematologia maior do que o de Barretos. Então, em relação a transplante de medula, ele lá é referência na América Latina, Jaú, né? Então, mas são tudo pertinho, é tudo coladinho ali. E aí o hospital solicitou que nossa associação acompanhasse as crianças, né? E não estava no nosso projeto. Mas como dizer não? Aí vê aquelas criancinhas lá, né? E tem Márcia, que é a nossa representante lá, na semana meia da Páscoa, ela levou os chocolates e mandou eles fazerem os ovinhos, sabe? Mas meteu a mão e fundou a cara, sabe? Mas pensa num negócio assim que fez... As mães ficaram felizes, sabe? Um pouco de coisa que você vinha fazer, ele faz uma diferença, principalmente na criança, gente. Ela é ingênua, inocência. Não tem noção da gravidade do problema, entende, né? O que de fato está acontecendo. E se torna uma profissional melhor quando você lida com uma criança, né? Sim. Você vê, né? A sensibilidade. Nossa, é muito forte e muito gostoso ao mesmo tempo, né? Triste, gostoso e forte, né? Eu diria assim. Alice, os impactos da desnutrição durante a jornada de tratamento contra o câncer. É um pouquinho disso que a gente já falou, né? Mas o paciente desnutrido, a primeira coisa, ele vai ter menor tolerância ao tratamento, né? Então, tem mais desafios, os sintomas podem ser mais intensos, né? Às vezes precisa, de alguma forma, ou reduzir a dose do quimioterápico, ou interromper mesmo o ciclo de quimioterapia, esperar esse paciente se recuperar um pouco mais para voltar, para retomar. Às vezes, suspender, né, as sessões de radioterapia. Enfim, então isso compromete demais o tratamento desse paciente, né? Os sintomas, o manejo.
A gente sabe que os pacientes desnutridos, eles têm maiores complicações até mesmo, né, hospitalares. Então, a gente vê que o investimento nesse acompanhamento do paciente reduz, por exemplo, custos hospitalares, né? Então, é um paciente que fica mais tempo internado, um paciente que tem mais complicações, a taxa de mortalidade é mais elevada, né? É um paciente que às vezes não vai conseguir passar por uma cirurgia ou que vai ter mais complicações a depender do tipo de cirurgia, né? Então, de fato, tratar esse paciente, né, e rastrear esse risco de desnutrição, né, rastrear os pacientes que de fato têm esse maior risco de chegar a esse estado nutricional, isso é muito importante, né? A gente precisa, né, se falar mais sobre isso, da importância desse cuidado com a alimentação desde o início do tratamento, para que a gente de fato não veja isso, né, no decorrer. Falando que a boca, você morre pela boca, mas também você pode fazer um trabalho de prevenção, né? Sim, com certeza. Né? Aqui em Conquista você atende no ICOM e onde mais? Não, call center também. Faço atendimento. Como é que para o pessoal entender e até te procurar, como é que é feito sua telemedicina? Você tem uma plataforma, tem tudo direitinho? Sim, tem todos os links lá no meu Instagram também. E aí ele pode diretamente procurar o ICOM ou um call center para fazer agendamento presencial. E eu faço atendimento também, esses atendimentos online, porque facilita muito, né? Às vezes pacientes de outras cidades próximas que não conseguem vir aqui, mas a gente consegue fazer toda essa avaliação mesmo de forma online, né? Às vezes eu utilizo o próprio Google Meet, o Zoom, que são plataformas mais simples de acesso. E aí a gente comunica tudo, conversa tudo, a gente envia depois, né, o plano alimentar, as orientações também, né, de forma online. Então, facilita bastante esse cuidado. Se você precisar... Não, né? Não quero. Aline, você é ótima profissional, mas eu não quero não, tá? Você só atende pacientes também oncológicos, não é isso? Sim. São oncológicos. Pois é, então... Você está livre, viu? Estou livre, deixa quero comigo continuar livre. Não, brincadeiras à parte, né, gente? A gente está falando aqui, eu sei que tem muita gente vivendo esse processo, sofrendo com esse processo. Não é nada fácil, né, Joanísio? Você precisa ser muito forte. Sim. E querer. Eu acho que o querer ajuda muito a não ficar desnutrido. Concorda, Aline? Porque, assim, se o paciente, ele internalizar que ele não quer comer, para você fazer ele comer, é muito difícil. Se a medicação já deixa o paciente né, debilitado, num estado de enjoo ali, que não quer comer mesmo, né? A gente vê isso. Então, imagine se ele internalizar e dizer, eu não quero comer. Como que você faz para conseguir? Tem que entrar com essas medidas, né, que você disse aí, sobre uma sonda, algo, porque senão ele não vai sobreviver, né? A gente tem que entender que a alimentação realmente é um fator importantíssimo para o tratamento. Necessário. Para todos os tratamentos, né? Inclusive e principalmente, eu acredito, para um câncer que a gente sabe que é algo muito mais invasivo, muito mais destrutivo, falar assim, né? Cruel. É cruel. No meu caso mesmo, se não fosse o suplemento, eu não teria uma recuperação mais rápida, né? Porque o próprio, como eu te falei, o próprio medicamento te induz a te dar uma diarreia violenta, te dá um enjoo. Nada faz você comer. Imagina, não é fácil para ela. Essa medicação que é super forte, né? Uma muito bomba forte, caindo forte. no estômago vazio. O tanto de outros problemas que traz também. Porque quando a gente vai tomar um medicamento, o médico fala, não tome lá, né, antes de comer alguma coisa, tem que ser depois do café. Porque às vezes o medicamento é forte demais e ele não pode cair no estômago vazio. E eu acredito que a quimio é isso, né? Sim. E tem essa dificuldade, né, então, assim, de não querer comer e tudo isso. E o próprio quimioterápico, ele altera o funcionamento intestinal, né? E aí a gente precisa se preocupar também, porque não é só comer, será que esse intestino está funcionando e vai absorver esses nutrientes, né? Então, a gente precisa pensar nesse todo, né? O que está atrapalhando esse paciente comer,
controlar os sintomas, né? Então, precisa controlar a náusea, precisa controlar a dor do paciente, né? Então, se ele não está dormindo direito, a gente precisa intervir, né? De que forma a gente vai ajudar, entender tudo isso que está dificultando para que, de fato, a gente faça uma conduta mais assertiva, né? Porque não adianta só, mais uma vez, dar um plano alimentar para esse paciente sem saber se isso vai ser aplicado em casa, se ele vai ter condições de aplicar, né? E aí o suplemento ajuda muito a gente nisso, né? Então, quando ele não está conseguindo suprir, não está conseguindo comer tudo que é suficiente, e aí tem muitos tipos de cânceres, né? Principalmente de cabeça e pescoço, de trato gastrointestinal, que causam muitos sintomas, mas que aumentam essa demanda, né? Então, se eu precisava de uma quantidade para me manter, né? Eu preciso de mais. E aí o paciente não consegue comer. O suplemento ajuda a gente nesse sentido, a complementar a alimentação. Mas aí tem que ter muito cuidado com relação a esse suplemento, né? Então, precisa ser prescrito pelo nutricionista, precisa complementar, né? Então, a gente faz um cálculo em relação à alimentação e faz o cálculo desse suplemento, né? E o tipo de suplemento a ser utilizado precisa ser aconselhado, precisa ser escolhido pelo profissional. E aí eu já aproveito para alertar quanto a isso, né? Porque muitos pacientes chegam... questão renal, né? Sim, né? Então, muitos quimioterápicos interferem, né, na função renal, comprometem. Então, tem suplemento que vai trazer prejuízo nesse sentido, né? E muitos pacientes acabam chegando já no consultório tomando vários suplementos, desculpa. Então, porque ou alguém aconselhou, né, que já estava tomando, ou viu na internet que era bom, que era anti-inflamatório. E existe um grande perigo nisso, porque tem vários suplementos que podem atrapalhar, na verdade, a função do quimioterápico, né? Altera o metabolismo. Então, você não consegue ter um medicamento que faça a sua função por conta de um suplemento que você está utilizando. Então, não dá para generalizar, né? O paciente oncológico, a gente não pode generalizar condutas, então o suplemento não é para todo mundo e isso precisa ser muito bem avaliado. Ou seja, suplementação dentro da oncologia precisa de avaliação, né? Sim. Avaliação, porque cada caso é um caso, então cada um vai se suplementar de uma forma diferente do Exatamente. outro. Né? Tanto que quando eu tive a dieta, né, da nutricionista, o mieloma, ele hipercalcifica os ossos e manda muito cálcio para os rins, então ele detona com os rins. Então teve alguns suplementos de top que não pode usar de jeito nenhum e que o pessoal usa pela propaganda, para aquela coisa. Por isso que é importante a prescrição, né, da nutricionista. Ela fala, não pode, esse pode. Parar de ficar ouvindo essas indicações de outros pacientes, né, de outras famílias que ficam... É uma responsabilidade. Isso é um grande perigo. É um grande perigo. Que as pessoas falam, eu tomei isso, foi muito bom. Né? A gente tem essa mania de ficar indicando coisa para os outros que é bom para a gente, mas talvez não vai ser bom para o outro. E às vezes surgem as modinhas, né? Então, vamos tomar vitamina C em cápsula, vamos tomar curcumina em cápsula, né? Coenzima Q10, e aí começa a se falar muito daquilo na rede social e todo mundo quer tomar. E aí que é o perigo, né? Porque esses suplementos podem, sim, interferir na ação de alguns quimioterápicos, de outros medicamentos, de hormônios, né? A mulher que precisa de hormonioterapia. Então, isso precisa ter muito cuidado, muita atenção, né? Você acredita que já só está faltando 3 minutos? É mesmo? Passa voando isso daqui. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem para aquele paciente que precisa comer, que precisa nutrir, né, aquele paciente oncológico. É isso, gente. Coloque a alimentação como aliada, né? Eu sempre falo isso. A alimentação, ela precisa ser uma aliada durante o tratamento, né? A gente precisa entender que, de fato, com a alimentação você vai conseguir ter uma melhor tolerância, você vai conseguir ter uma melhor efetividade desse tratamento, né? Não encare como... Não olhe por esse lado de restrições, né? De o que eu vou precisar evitar, de medo, né? Comece a ter uma alimentação, de fato, como aliada, né? E procure um profissional que consiga te ajudar nesse sentido, se você sentir essa dificuldade, essa necessidade, né? Não deixe para depois. O cuidado com a alimentação, ele precisa ser durante todo o tratamento. Tá, é isso. Muito bom, muito né, bom demais, né? Você vê que muita informação importante. Foi maravilhoso. Pois é, eu só que tenho que agradecer, viu, sua presença. Eu que agradeço. Agradecer a disponibilidade de ter vindo aqui,
né, dando todas essas informações que para a gente que acompanha muitos pacientes é muito importante ouvir de um profissional isso tudo que você disse aí, né? Então, pela experiência que eu tive e aceitei ter o acompanhamento da nutricionista fez toda uma diferença. Sim. Né? E com certeza vai fazer com você, né? Muito obrigado, viu, minha querida? Eu que agradeço. Obrigada, a Aline. Oportunidade. Maravilhoso tudo aí que Alice. você falou. Alice, desculpa. Desculpa, Alice. Foi muito bom, muitas informações valiosas. E eu espero que todos vocês que assistiram tenham retido aí algo de bom e possam ajudar outras pessoas, porque assim, às vezes você não tem o problema, mas tem alguém que tem, conhece alguém que tem, então você vai ajudar essas pessoas a se tratarem da melhor forma, na verdade. E para vocês que estão nos assistindo, fale, Janísio Fraga. Deixa o seu contato. Sim, deixa o seu contato, seu Instagram. Vou deixar o Instagram, então, é aliceprado.nutri. Lá tem o link também de acesso para agendamento de consultas. Eu comecei, né, a fazer publicações nesse sentido de oncologia, né, para ajudar os pacientes. Então, tem algumas informações lá também. Maravilhoso. Muito obrigada, para vocês que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, um beijo no coração, e até a próxima semana. Tá, tchau, tchau. Tchau, tchau. Você ouviu Crescer e Brilhar, podcast ideal para quem busca crescimento pessoal e profissional, com Eneida